A paz, estamos meditando na Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Você também pode fazer, né? Pode fazer parte desse estudo. Já estamos no capítulo 4 e a epígrafe me chama muito a atenção. Quero compartilhar com você todo o capítulo 4 resumido, claro, para que o estudo não fique longo, né? Já fizemos o capítulo 1, já estudamos o capítulo 2, já o 3, e agora nós estamos estudando o capítulo de número 4. Me chama muita atenção a epígrafe, né? Devemos resistir às paixões. Diz aqui no versículo de número 1, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Me chama a atenção aqui o 2, ó, cobiçais e nada tendes, ó, sois invejosos, olha aí, cobiçais, olha, e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis a guerra e tal. Pedi não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Se nós observarmos essa palavra aqui, que está na epígrafe, aqui sobre as paixões, se nós observarmos, se nós trouxermos a um pensamento da língua original, dentro da etimologia, nós vamos ter uma compreensão que isso aqui fala justamente de um comportamento de sepultura, de sarx, né, na língua grega. Mas aqui o nosso estudo tem que ser um estudo rápido por causa do horário, mas né, do tempo, que nós queremos ser rápido, né, para que não seja também cansativo. Mas o que nós desejamos aqui é que você venha ler a poderosa palavra de Deus, meditar justamente no livro. Aí diz assim no versículo de número 3, pedi não recebeis porque pedes mal para gastardes em vossos deleites. Ou seja, o nosso pedir tem sido justamente para a nossa necessidade, muitas vezes para a nossa vaidade. É isso que Tiago está falando. Novamente quero falar para você que Tiago está em Jerusalém, é o pastor da igreja local, ele está se comunicando com os irmãos que estão fora de Jerusalém. No capítulo de número 4, no versículo 4, me chama muito a atenção, quero compartilhar com você, né? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Todo homem e mulher que lê Bíblia conhece essa passagem aqui. Se Tiago está em Jerusalém, ele está se comunicando com o povo que está fora de Jerusalém, com os irmãos que estão lá na dispersão, estão lá se comunicando. Entre eles estava tendo o quê? Justamente um comportamento que eles queriam servir o Senhor, mas também queria servir ao mundo. Tiago exorta ele justamente com as práticas que tinha muito no povo de Israel, nesse povo que estavam assim, que saíam do cativeiro para o deserto para cultuar o Senhor, que era a prática do enoteísmo. O que seria o enoteísmo, pastor? Era justamente adorar um Deus sem negar a existência de outro. Geralmente essas práticas aqui seriam as práticas idolátricas, práticas justamente filiadas a algum tipo de entidade, ou por que não dizer, alguma situação de paganismo ou até mesmo de sincretismo religioso. Acontecia muito isso em Israel, até porque devido ao cativeiro, ele se envolvia com as práticas das culturas locais, né? Então nós temos que compreender, quando ele fala aqui, adúlteros e adúlteras, em outra tradução fala infiéis, né? Infiel ou infiéis, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, ó. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, quer ser amigo do mundo, quer ser amigo da sepultura, quer ser amigo da morte, é isso que ele está falando aqui, né? Então essa pessoa não pode ser amigo da vida, que é Deus, não pode ser amigo de... Não pode ser. A palavra aqui, quando você estuda a doutrina do erro, que é a armatologia, você vai entender justamente esse comportamento aqui de errar o alvo. E muitas vezes acontece justamente isso. E nós fosse falar a palavra aqui mundo ou adulterar, que aqui fala adúlteros ou adulterar, significa que falsificar o original, né? O adúltero ou o adulterar é você tirar a originalidade. Então era tirar o que Tiago está falando aqui, vocês estão tirando a originalidade, né, de buscar o Senhor para buscar os comportamentos mundanos. Geralmente aqui tinha uma visão filosófica. Geralmente aqui tinha um comportamento de paganismo, eles queriam o quê? Servir o Senhor, mas não queriam se desprender desses comportamentos. A igreja local, a igreja moderna de hoje, ela parece muito com esses comportamentos. Elas querem servir o Senhor, mas elas não querem se desprender do comportamento mundano, né? Tiago está exortando, Tiago é a palavra que está exortando aqui. Tiago, na sabedoria do céu que ele recebe do Senhor, ele está orientando a igreja justamente a perseverar, que venha servir o Senhor com sinceridade, com integridade, né? O Senhor não queria que o povo servisse a ele só, vamos dizer, 90%, não, queria ser 100%.
Era isso que Tiago estava falando para ele, dizendo que a amizade, se ele tivesse amizade com o mundo, né, com a sepultura, com a morte, sei lá, ele não teria amizade com Deus. Não tinha vínculo, não tinha pacto, não tinha aliança. Era isso que Tiago estava dizendo. Ou vocês ficam nessa aliança com Deus, ou vocês ficam no mundo. Ou então vocês ficam no mundo, ou vocês rompem, porque não há amizade. Se vocês estão no mundo, vocês não têm amizade com Deus. E é justamente isso que nós temos que termos muito cuidado, tá certo? Aqui, continuando aqui, no versículo de número 5, ó. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito, ó, olha aí, olha o que é que ele diz, como isso aqui é forte, ó. O Espírito que há em nós, que habita em nós, tem ciúmes. A palavra que é zelo. É zelo, o Senhor te ama, o Senhor nos ama. O que Tiago falava para eles, olha, tenha cuidado, porque vocês têm um dono. O que Tiago estava dizendo para o povo que estava fora de Jerusalém, dizendo, olha, vocês são propriedade exclusiva do Senhor, e ele não permite perder para ninguém, vocês são deles. O que vocês estão perdendo é fé, vocês estão sem fé. Tiago, ele fala na sua epístola justamente isso. O ensino neste momento é para falar para isso. Nós não podemos perder a fé, né? Sem fé é impossível, como diz a palavra, é impossível agradar o Senhor. É necessário, continuando no versículo, que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam, né? Do que os buscam. Então nós temos que entender que essa busca tem presente. Quando nós estamos buscando o Senhor, tem recompensa. Escuta, vale a pena buscar o Senhor. O que Tiago está dizendo aqui, né? O apóstolo Tiago está dizendo assim, vale a pena buscar o Senhor. Ele continua dizendo aqui no versículo de número, olha que coisa linda, ó, versículo 6, antes da maior graça, diz assim, ó, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Opa, a jactância tinha lá no meio, né? A jactância tinha lá no meio, que era soberbo, diz, ó, portanto, ó, dá graça aos humildes, ó, resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Esses dois versículos aqui me chamam muito a atenção. Esses dois versículos aqui, né? Aqui porque aqui a gente poderia passar muito tempo em cada versículo, num ponto, numa vírgula, porque tem palavras aqui que vale a pena nós aprofundarmos, mas devido ao tempo nós queremos reduzir. E o nosso propósito aqui não é que você seja um grande teólogo, vamos dizer assim, amém, se você for, com certeza, mas aqui é mexer com a sua mente, fazer você ler a poderosa palavra de Deus. Estamos aqui com a Bíblia, deixa eu mostrar para você aqui rápido, tá certo? Estamos com a Bíblia aqui atualizada, né? Estamos com a Bíblia aqui corrigida, estamos aqui com dicionário, estamos aqui com várias Bíblias, estudando a poderosa palavra para edificar você que está estudando a epístola, né? A exposição da epístola universal do apóstolo Tiago. Nosso projeto é esse, é ver você estudando, ver você tendo conhecimento para que nós não venhamos ser enganados com os falsos que surgem nesses últimos tempos, porque nós estamos vivendo um arrebatamento da igreja. Aí diz assim, meus amados irmãos, ó, versículo 6, ó, antes da maior graça, diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Aí ele fala assim, ó, chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. Como é que eu me chego a Deus? Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Parece uma mensagem falando de um Deus demiurgo, né? Um Deus pequeno. Deus, ele sabe todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Nos seus atributos de comunicação, ele fala com a igreja. O nosso Deus é tremendo. Quando você estuda a doutrina de Deus, você vai compreender isso aí. O Deus que se comunica, se relaciona, ele quer justamente relacionamento. E Deus, ele sabe justamente isso aqui, quando ele fala que, ó, chegai-vos a Deus. Uma linguagem para falar que Deus necessita que o homem vá até ele. Eu sei que Deus é grande, sei que Deus é imenso, nós sabemos que Deus está vendo todas as coisas. A linguagem chegai-vos a Deus aqui é reconhecer que ele é grande, reconhecer que ele é soberano, reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, o que ele estava passando lá, Deus estava vendo. O que Tiago estava dizendo para ele é justamente isso aí, ó, se volta para Deus, vem para cá. Abre o coração, outra coisa, não era vir só a metade não, só 90% não, Deus queria o povo por completo, na união, na perseverança, na esperança, Tiago fala da oração, a necessidade de estar em oração para quê? Para estar mais perto de Deus, envolvido com Deus, né? Buscando mais poder, só que hoje a gente não ora mais. A igreja não ora mais, e a Bíblia fala, Antigo e Novo Testamento, nos dois pactos, nas duas alianças, ele fala sobre oração, a igreja que não ora mais. No versículo de número 8 ele fala isso, no 9, desculpa, o 9. Sentisse as vossas misérias, lamentai e chorai. Olha que coisa forte, escuta, meu irmão.
Escuta aqui, escuta aqui. Olha como é forte que ele vai falar aqui no versículo, no final do 9, ó. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Converta o vosso riso em pranto. Está dizendo aqui, ó, no versículo, no final do 9, ó, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Como é que eu estudo essa linguagem aqui, pastor? Esse tipo de linguagem que o Senhor nos confronta. A palavra converter é caminhar, aceitar. O arrependimento, eu aceito Jesus. A conversão é a caminhada com ele. E aqui o que está dizendo aqui, ó, nós temos que caminharmos, olha aí, ó, converta o vosso riso em pranto. É caminhar. Quando ele fala isso aqui, é uma linguagem para dizer que nós temos que estar nos pés dele. Parece-me que nós só buscamos o Senhor quando nós estamos passando por luta, passando por dificuldades. O texto diz isso aqui. Quando ele fala isso aqui, não é que nós temos que viver uma vida de tristeza e de angústia, não. É uma linguagem de figura para dizer que quando nós estamos passando por necessidade, nós buscamos o Senhor nesta hora. Então nós temos que compreendermos o texto para que nós venhamos interpretá-lo dentro de um contexto, vamos dizer, histórico, linguístico, para nós compreendermos verdadeiramente o que é que Tiago está falando, principalmente nas línguas originais, como o grego, né? Pode ser o clássico, o koinê, sei lá, você tem que se aprofundar. No versículo de número 10, ele fala assim, ó, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Será que onde eles estavam não tinha humilhação? Em termos de encurvar, reverenciando o soberano? Será que onde eles estavam não tinham esse desejo deles buscar o Senhor? O que nós temos observado aqui na exposição da epístola de Tiago é muito forte. Nós estamos fazendo um resumo muito simplista, claro, mas se nós nos aproximarmos aqui, é um estudo longo, é um estudo de até mesmo de meses ou anos, porque aqui é muito profundo. Não só essa epístola, mas nós vamos estudar as outras, com certeza vai ser mais profundo, né? Quanto mais escava, mais se acha, né? E eu quero já que você, nessa epístola aqui, eu quero que você se inscreva no canal. Eu quero também que você divulgue, quero que você divulgue aí para quem gosta de estudar, para quem não gosta de ler. Com certeza Deus vai falar com aqueles que vão assistir esse vídeo. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você estiver lendo a palavra, não lê só um versículo isolado não, procure ler todo o capítulo. Procure ler todo o livro, vai fazer uma pregação, lê capítulos anteriores, lê capítulos posteriores, para você chegar onde você deseja realmente, o que o Espírito de Deus quer falar com a igreja, onde você vai ministrar. Então, muitas vezes, nós estamos estudando a palavra de forma errada. E quando nós estamos trazendo uma visão teológica, nós queremos nos aprofundar para que você venha ter compreensão verdadeiramente na visão da hermenêutica, né? No caso do Novo Testamento, a interpretação do texto. Aí diz assim no versículo de número, olha aqui, humilhai-vos, 10, humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Humilhai-vos perante ele, e ele vos exaltará. No versículo de número 11, isso aqui, meu irmão, é para nós passarmos aqui meses estudando, porque o tempo é curto. Mas escuta aqui, meu irmão, o que ele vai falar, escuta aqui, ó. Olha, ó, irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Olha aí, não fala mal, meu irmão, isso aqui é muito forte, meu irmão. Se nós realmente fosse buscar dentro de uma visão, de um contexto grego, da língua original, a gente ia ver coisa profunda aqui. O que nós estamos aqui trazendo, uma visão mais teológica, como eu disse aqui, é para você mexer com você ter desejo de estudar, de ler, de pesquisar, como nós estamos fazendo aqui, com a Bíblia corrigida, com atualizada, com a NVI, com a Jerusalém, buscando aqui para nós trazermos um alimento forte, um alimento, nutrir você, que muitas vezes tem homens e mulheres que andam com Bíblia, mas são desnutridos espiritualmente. Homens e mulheres que são desnutridos espiritualmente, são raquíticos. Meu Deus do céu, precisamos conhecer mais a palavra, buscar mais a palavra. Aí ele fala aqui no versículo de coisa linda, humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Parece que onde eles estavam, estava tendo conflitos. Onde eles estavam, estava tendo conflitos. Homens não queriam se humilhar, parece que estava tendo mais conflitos. Mas ele fala aqui, não faleis mal um dos outros. Não faleis mal um dos outros. Olha aí, deixa eu concluir. Aí ele fala aqui, ó, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Tu, porém, meu irmão, se nós mergulharmos nesse versículo aqui, ó, no versículo de número 12, meu irmão, nós vamos longe, meu irmão.
Nós vamos buscar longe. O que eu quero falar para você que é que você tem que meditar. Nós estamos aqui na exposição do capítulo 4 da Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, divulgue o canal, porque nós vamos fazer mais estudos sobre justamente as epístolas e Deus vai falar com você, vai te ensinar, você vai aprender. Coloca nos comentários alguma coisa aí, coloca assim, gostei, sei lá, fala o que está no teu coração, entendeu? Aí para encerrar, né, no versículo, me chama muita atenção aqui, ó. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Parece que onde ele estava tinha esse conflito. E muitas vezes há no nosso meio pessoas assim. Pessoas que estão muitas vezes, escuta o que eu vou falar que é muito sério, olhando para a vida do irmão e esquecendo da dele. Muitas vezes acontece isso, irmãos que deixam de olhar para a sua vida para estar olhando para o irmão. Nós temos que termos muito cuidado. Deixa eu terminar dizendo aqui, ó, a falibilidade dos projetos humanos, ó. Olha, isso aqui, irmão, é muito forte. Eu quero dar até um testemunho para você muito rápido. Isso aqui, ó. A falidade dos projetos humanos. No versículo número 13, na epígrafe, lá em cima, dentro do perímetro, né, que é a perícope, diz assim, ó, e agora vos dizer, ó, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passamos lá um ano, contrataremos e ganharemos. Digo, porém, não sabeis. Eles mandam a notícia para Tiago, diz, Tiago, nós vamos sair, nós vamos para tal canto, vamos sermos negociantes, né? Vamos trabalhar agora com comércio. Aí Tiago, e nós vamos ganhar. Aí Tiago manda a resposta para ele, diz, não. Se eu fosse vocês, não falava isso não. Se eu fosse vocês, disse amanhã, se for permissão do Senhor. O que é que Tiago está dizendo assim? Coloque sempre Deus em primeiro plano. O que Tiago está dizendo aqui, que não é proibido, o texto diz que não, Tiago não está proibindo eles trabalharem, eles ser negociantes, não. Tiago está dizendo aqui que eles teriam que colocar o Senhor, por quê? Porque naquela hora a revelação vem. E o Senhor fala com Tiago, olha, Tiago, ele não tão sincero. A visão dele é só no lucro, escuta que isso aqui fala com a igreja. A visão é no lucro. Eles não querem saber de mim, Tiago. O que é que o Senhor diz aqui, ó? No versículo de número 14, ó. 14. Capítulo 4, versículo 14 da Epístola de Tiago. Diz assim, ó. Digo, ó, não sabeis o que irá acontecer amanhã. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Certa vez eu perguntei para o irmão que trabalhava até na praia, naquele sol e tal. Eu disse, irmão, quanto é isso aqui? Ele disse, irmão, eu compro esse valor aqui, esse objeto por tanto e vendo por, sei lá, 100 vezes mais. Eu disse, mas isso aí tá certo, meu irmão. A Bíblia não condena esse tipo de comportamento, não, mas é por causa do sol, do cansaço e tal. Então isso é tão sério, irmão. Tem muitos irmãos que trabalham com venda, né? Às vezes compra um negócio, compra um objeto por um valor X e vende por milhões e acha que tá certo. E aí que você for questionar, ele quer às vezes até lhe agredir, irmãos, né? Mas isso aí vamos dizer assim, seja outra pregação. O nosso propósito aqui era justamente Tiago dizendo assim, não, ele não estava proibindo Tiago, mas ele estava exortando, ou seja, ensinando eles como eles deveriam proceder nesse comportamento, colocando Deus em primeiro plano, colocando Deus como soberano. Aí para encerrar, meu irmão, ele diz assim, ó, olha o que é que ele diz no 15, ó, em lugar do que dever dizer, ó, se o Senhor quiser, mas agora no 16, mas agora vos gloriar e tal. Aí termina dizendo assim, no 16, ó, mas agora vos gloriais as vossas presunções. Toda glória tal como esta é o quê? Maligna. Ele está dizendo que esse comportamento do homem, que ele vai dizer amanhã, Tiago, nós vamos sair, vamos embora, vamos vender, vamos trabalhar, ele está dizendo, ele não está proibindo. Tiago não está proibindo. O que ele está dizendo assim, ó, tenha cuidado para que você não possa ficar milionário e perder o foco de Deus. O que, Tiago, que não está proibindo a prosperidade, não. Nenhuma hora, não. O Tiago está dizendo para vigiar. Porque tem muitos irmãos, quando o negócio fica abençoado, eles fogem da presença de Deus. Vira religioso. Tem um Deus no meu coração, mas não quer saber de Deus. Aí ele termina dizendo aqui, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei que a mercadoria, isso aqui é dentro do contexto que eu estou falando, se eu sei que a mercadoria, o que eu estou vendendo, o valor é X, eu vendo por uma situação abusiva, com certeza é condenação do Senhor. Quantos homens e quantas mulheres estão assim, meu irmão? Quantos homens e quantas mulheres que trabalham com comércio, pessoas crentes trabalham com comércio, meu irmão, mas o coração está ali no dinheiro. O Espírito de Deus não, ele diz assim, Espírito de Deus, sai daí do meu coração, que agora eu vou colocar a mercadoria. Cuidado, né? Cuidado, atentando nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem passam e as que não se veem são eternas, amém? Nós concluímos agora o capítulo de número 4 da Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Eu quero que você, por favor, se inscreva no canal e que você divulgue essa mensagem. Você pode colocar o que Deus colocou no teu coração nos comentários, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz.